É com muita alegria, não é, que nós estamos mais uma vez juntos para trazer perto de nós Jesus vivo, atuante, conforme ele viveu há 2000 anos no Tiberíades como terapeuta. É importante nós lembrarmos que esta palavra terapeuta, ela é derivada do grego, terapeutes, e o seu significado é para todo aquele que cuida, aquele que cura doentes, que trata. E se formos analisar no aspecto mais genérico, todos nós somos terapeutas, porque em algum momento nós cuidamos de um semelhante, de um ente querido, de alguém que está necessitando de ajuda. Tratamos com cuidado, com carinho, aqueles a quem amamos, no caminho também de tratarmos com cuidado, com carinho, aqueles que se dizem nossos inimigos, já que nós não pretendemos ter inimigos. Agora, a cura dos doentes, nós podemos fazer, só que, por enquanto, esta cura ela fica restrita a nós mesmos. Esta possibilidade de cura dos semelhantes é uma característica do terapeuta divino, Jesus, o nosso mestre amigo, o amigo divino que, quando esteve entre nós, conhecendo-nos na intimidade, ele possibilitou, sem derrogar a lei divina, a cura a todos aqueles que diante dele assim solicitavam. Mas é bom lembrar que ele sempre perguntava o que aquela pessoa desejava. E ela falava. Gostaria de enxergar, de andar, de ser curado das suas mazelas. E quando ele impunha a mão ou ordenava, ele sempre dizia: a tua fé te curou, dizendo-nos que nós também devemos ser terapeutas de nós mesmos. Quando a fé, ela vai se transformando naquele grão de mostarda que ele nos ensinou. Mas nós já estamos há 2000 anos passados E chegou aí. e verificamos que a inteligência humana ainda não dispõe de capacidade para avaliar a divina grandeza do Espírito Crístico de Jesus. Este que foi o terapeuta inigualável de todos nós, de nossas almas. E ao longo desses milênios, tentou-se, desde o início da sua vida pública, minimizar, impedir que o significado de sua boa nova, a notícia que ele estava trazendo, o seu evangelho, fosse propagado na pureza do seu conteúdo luminoso. E o que nos chama a atenção é que, apesar dessa incompreensão, dessa perseguição, que são de consequências espinhosas aos seus seguidores, àqueles que agem desta forma, até hoje não há e não haverá quem tenha negado a inigualável expressão moral da sua doutrina, da sua boa nova, do seu evangelho, mas, sobretudo, a influência que esta doutrina imprime na história da humanidade. Por isto, verificamos que 2000 anos depois já é tempo de se observar melhor a realidade dos fatos, dando a eles, aferindo a estes fatos,
o devido valor para que a verdade que Jesus nos desvelou, ela prevaleça e também nos liberte dessas amarras da ignorância, dos atavismos, que são para nós sombrios e que vêm nos acometendo a doenças físicas e morais decorrentes da nossa imperfeição, dos nossos desvios e também por não dar ouvidos àquilo que ele nos falou e nem tampouco enxergarmos aquilo que ele nos mostrou. Pois a miséria real, já aprendemos no Evangelho, que ela não está nos fatos, mas ela se encontra nas consequências decorrentes dos fatos. E se o fato é a ausência do bem, as consequências são espiosas, as aflições passam a fazer parte da colheita obrigatória que se faz pela dor, pela aflição e pelo sofrimento, o que acomete a grande maioria, se não a totalidade de todos nós, que vivemos na atualidade protagonizando esses dias graves, onde todos nós, aflitos, desejamos consolo, desejamos encontrar uma terapia que nos console e que nos fortaleça para enfrentarmos estes dias graves, mas que também podemos dizer que são dias santificados. A mensagem de Jesus é a única terapia que conduz ao bem-estar. É aquela que conduz à cura, ao consolo, mas, sobretudo, à felicidade. Porque esta terapia divina que Jesus nos trouxe, ela está sedimentada na lei divina do amor. Paulo, o apóstolo, em mensagem exarada, no ano de 1860, na cidade de Paris, que está exarada no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos dizer que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Isto significa que todos quantos colocam o amor, esta lei divina em ação, praticam a caridade. E por isso são considerados discípulos de Jesus. E os seus discípulos, naturalmente, estão diante de uma obrigação de conhecer esta mensagem, de debruçar sobre ela, meditando-a, retirar do cognitivo, trazer ao sentimento para poder, assim, praticá-la. Porque a fé sem obra, ela é cega. E aí, depois de analisarmos 2000 anos passados, podemos fazer uma questão. O que fizemos da mensagem divina, da Boa Nova, do Evangelho de Jesus ao longo desses 2 milênios? A resposta, ela fica por conta do exame que cada um de nós fazemos da história da humanidade. Ou seja, dos registros que os homens fizeram, dos fatos que ocorreram e que hoje se encontram à disposição daqueles que desejam consultá-los para melhor entender esse curso que a humanidade tomou depois dele, já que ele é a referência que a história colocou por ser tão grande e não caber na história. Ela diz assim, é antes dele, depois dele, e ele fica como a referência. E o que é que nós fizemos depois dele que nos trouxe esta mensagem nova, o seu Evangelho Consolador?
Esta resposta, como dissemos, ela fica por nossa conta ao analisarmos a história cujos protagonistas somos nós mesmos, os que as escrevemos neste ir e vir que o ciclo das existências nos oportuniza para que possamos reparar os equívocos cometidos, nem sempre sublimados, porque renitentes temos perdido ao longo das existências oportunidades valiosas de reparação. Como a miséria real não está nos fatos, conforme falamos, mas nas consequências morais decorrentes destes fatos, continuamos necessitando de remédio para pensar nossas dores e os nossos sofrimentos, plantados pelas nossas invigilâncias, pelos nossos abusos e pelas práticas afastadas da lei divina, que, quando assim agimos, temos como decorrência o sofrimento. Porque a lei divina é a única verdadeira que indica o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E para nos melhorarmos, necessitamos da terapia do amor, cujo médico é Jesus, o inigualável testemunho da lei maior, que o Pai nos concedeu para servir de guia, de modelo, não é nem referência, é guia, é modelo para que nós possamos seguir, porque os seus exemplos são inigualáveis. Jamais a humanidade terá o exemplo do amor conforme ele nos deu há 2000 anos. Tanto que nós lembramos dele é do seu testemunho. Porque a mensagem que ele nos trouxe não era dele, conforme ele informou. Ele estava aqui para testemunhar a fidelidade a Deus e demonstrar para nós como se pratica a lei maior, a lei do amor. E em o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, que tem como título O Cristo Consolador, nós vamos encontrar nas Instruções dos Espíritos, o item 7, que tem como título O Advento do Espírito de Verdade, vamos encontrar uma mensagem do Espírito de Verdade, trazida a lume na cidade de Bordeaux no ano de 1861, que é muito apropriada às nossas reflexões sobre o tema que estamos abordando. Jesus, o terapeuta de nossas vidas. Nos diz o Evangelho, na mensagem do Espírito de Verdade: sou o grande médico das almas. Venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Mais claro do que isto, só falta-nos enxergar aquilo que nos está sendo dito pelo alto. E continua a mensagem dizendo que os fracos, os sofredores, os enfermos, são os meus filhos prediletos. Quem não é fraco? Quem não é enfermo? E vem acrescentar: venho salvá-los. E depois nos faz um convite: vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. É uma mensagem quase 2000 anos após.
Não busqueis, vem nos observar, alhures, a força e a consolação, pois que o mundo ele é impotente para dá-las. Em que fonte nós estamos bebendo? E vem finalizar dizendo que Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Que mensagem clara, que mensagem consoladora, que nos traz uma terapia, um caminho a seguir, nos indica a fonte onde devemos beber a água que jamais nos deixará em sede. Ele, quando se refere ao Espiritismo, convoca-nos a escutá-lo, porque vem dizer: escutai-o, extirpados sejam vossas almas doloridas, a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Porque tudo isso são monstros que sugam o vosso puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre morais. É o alerta do Espírito de verdade. Vem complementar-nos dizendo que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. E ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo. É uma mensagem assinada pelo Espírito de verdade, que vem trazer-nos, conforme Jesus havia prometido, o outro Consolador, aonde o Espírito de verdade viria esclarecer, consolar, dizer tudo o que ele não podia. E nós vamos verificar de que Jesus cercou-se da gente mais inculta, de um povo social e politicamente subjugado. Ele não procurou aristocracia, os doutores da lei. Ele reuniu em torno de si amigos rudes e letrados, aqueles que eram das regiões mais pobres do Império Romano, para dar-lhes o remédio. Os fracos, os sofredores, os enfermos foram e continuam sendo seus filhos prediletos, conforme nos é exarado hoje pelo Espírito de verdade. Jesus esteve entre nós como terapeuta divino. Por isso convidou para chegar até ele os que sofrem e os que se acham oprimidos, a fim de serem aliviados, de serem consolados. Ressalto que o convite de Jesus é em sua direção e não na direção do mundo. Conforme vimos, o mundo é impotente para dar a terapia adequada.
para dirimir, para sarar, para curar as dores, fortalecer e recuperar o doente do corpo e da alma. Mas ele sim, o mestre divino é o terapeuta por excelência, que disse e fez tudo o que falou, mas, sobretudo, deu o testemunho de fidelidade à lei divina, indicando como o remédio aos males que acometem as aflições de todos nós. Nossas aflições têm causas no egoísmo, a única chaga da qual decorrem todos os vícios. E é o egoísmo que nos faz impiedosos, mentirosos, nos induz aos erros, à incredulidade, como monstros, como ele bem disse, que nos sugam e abrem chagas difíceis de serem curadas, a não ser que humildemente sigamos os passos do terapeuta divino, que nos ensinou a submissão ao Criador e a prática da lei, a obediência e a resignação. A obediência porque compreendemos, já entendemos, já conhecemos a lei divina, e a resignação quando ela se aplica para o nosso crescimento, e que muitas das vezes este crescimento se faz, na maioria delas, através dos percalços, das dores causadas por nós mesmos. E que a misericórdia divina nos proporciona o ressarcimento, passando por essas experiências que são luminosas a partir do momento de que a obediência e a resignação façam parte daqueles que passam por estas experiências. Amar e orar, ser dócil aos Espíritos do Senhor, invocá-los do fundo dos corações, são caminhos a seguir pelos que desejam o remédio do terapeuta divino. E ele, então, enviará seus prepostos para nos instruir e dizer-nos: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. É por isto que ele prometeu, Jesus, que jamais nos abandonaria. Mas fazia necessário que nós, cada um, seguíssemos as lições luminíferas da doutrina que ele trouxe, para que a afinidade se fizesse e nós nos tornássemos merecedores destas benesses que o Evangelho de Jesus nos proporciona. Tão imensos são o poder e a sabedoria de Jesus, o seu amor é tão indizível, que ele pôde produzir um milagre sublime de nos revelar verdades eternas de faces incontáveis, sem ofuscar-nos, dosando estas verdades de tal modo e com tanta propriedade que pudessem ir sendo por nós compreendidas e assimiladas, sem pressa, sem traumas, sem imposições, sem inconvenientes. Não é assim que é dado o remédio ao doente? Pode ser até amargo, mas quem cuida, o terapeuta, que cuida do corpo, nos dá aquele remédio que é necessário para que as doenças físicas sejam dirimidas neste processo de ação dos medicamentos
que vai de encontro àqueles seres que provocam a desarmonia das nossas células. E o ideal é que não tenha efeitos colaterais, o que normalmente não acontece com os remédios que nós tomamos, exceto aqueles que não têm efeitos colaterais. E essa terapia de Jesus não tem efeito colateral. É dada nessa dose, sem que cause traumas, sem pressa, sem imposição, sem inconveniente, para que o aflito, o doente, que necessita da terapia, tenha a vontade, a disponibilidade de aceitar o medicamento trazido que nos é ofertado como um legado inesgotável de sabedoria e de amor, capaz de alimentar-nos, de enriquecer-nos para sempre, com o remédio que nos liberta das aflições. Não há terapia semelhante. Libertando-nos definitivamente do servilismo e nos elevando à condição de filhos de Deus, Jesus revelou a amorosa paternidade do Pai eterno e único, conscientizando-nos da sua onipotente bondade, da sua misericórdia, da sua infalível justiça, da sua presença perene em tudo e em todos. E assim foi nos ensinando a elevar até ele a força do nosso pensamento e a confiar com essa filial devoção na infalível providência divina. Jesus, como terapeuta divino, honrou-nos o entendimento, disse-nos antes de qualquer outro que a casa do Pai, ela possui muitas moradas. Somente agora, 2000 anos após, é que a ciência, os homens estão desvendando o universo, já que existem vários universos, mas ele já havia anunciado há 2000 anos, pela primeira vez, que na casa do Pai tem várias moradas, e que não se restringe, numa visão mais cósmica, à morada física, que nós entendemos que fazem parte dos sistemas que são abrigados na nossa e nas infinitas galáxias, mas nos falou das moradas que cada um de nós podemos criar com os nossos pensamentos, porque aonde estivermos, o nosso pensamento ele se encontra, ou ao inverso, aonde se encontra o nosso pensamento, nós estamos. E formamos moradas, moradas diversas, infinitas, de acordo com os pensamentos que adotamos. E ele nos ensinou que existem multidões incontáveis de palácios siderais que abrigam humanidades radiosas e que o Pai não cessa de trabalhar, não cessa de criar, não cessa de expandir e sublimar as bênçãos supremas da vida. A terapia de Jesus, ela é cuidadosa, ela é paciente, trata sem violentar a consciência, mas respeitando-a, para que o paciente possa, por livre escolha, trilhar o caminho que ele prescreveu. E é assim
que, como médico das almas, ele vem retificando velhos conceitos errôneos, conceitos filiados à nossa ancestral ignorância, convidando-nos a compreender que Deus dá a cada um segundo as suas obras. E isto de perfeito acordo com a lei de causa e efeito, estabelecendo em nossas bases novas concepções dos imperativos da evolução incessante, da indispensabilidade do esforço próprio, do mérito pessoal, para este progresso inexorável e interminável, a qual todas as criaturas estão submetidas pela determinação divina. A terapia de Jesus contribui de forma inequívoca para o consolo, para a esperança dos aflitos, ao revelar verdades ainda ignoradas pela ciência dos homens. A exemplo, a pluralidade dos mundos habitados, a lei das reencarnações, a lei de causa e efeito como base da soberana justiça, a paternidade universal de Deus, a lei da intercomunicação entre os planos espirituais da vida, seja o plano dos encarnados ou dos desencarnados, que consagra a cientificidade dos fenômenos mediúnicos, daí a sua base científica, o laboratório que serve para aqueles que desejam pesquisar, observar a imortalidade, a comunicabilidade que se faz entre ambos os planos da vida. Veio também nos trazer a lei das compensações dos valores, segundo o qual o amor cobre a multidão de pecados. Queridas irmãs e irmãos, que terapia! Quanta coisa nos desvela, que acalenta os nossos corações, faz-nos melhor compreender a vida como realmente ela é. Alivia-nos diante das dores, faz-nos passar por elas, dores sem sofrimento, porque já está impregnado em nós a compreensão da obediência e da resignação. Por isso, no dia em que a medicina ela conseguir detectar na mente o fulcro causal e o núcleo controlador de todas as atividades e ocorrências biopsicofísicas, inaugurará nova era para a saúde e o bem-estar dos povos. E através da terapêutica de eliminação do ódio, da cupidez, do orgulho, da intemperança, da raiva, provará que Jesus está certo quando garante a posse da terra aos mansos de coração. E verificamos nos dias de hoje a medicina, nas explorações que fazem através das evidências, das aflições, das doenças, verificando já esta aproximação do caráter da espiritualidade, fazendo um casamento com os tratamentos convencionais, porque já detectam melhoras quando a terapia do amor, quando o sentimento de espiritualidade que eleva o ser, conforme Jesus nos ensinou, ajuda na recuperação
ajuda na resiliência à dor. E é por isto que, enquanto houver sobre a face da terra pobres, famintos, gente que chora e almas sem misericórdia, a terapia de Jesus ela não cessará de ecoar nas eternas bem-aventuranças. Por mais que demore, os princípios da força, eles serão substituídos no mundo pelos da misericórdia, e os mandamentos da astúcia pela verdadeira justiça. Nestes dias que neste momento imaginamos, estará o direito divino do amor universal e eterno a reger a vida humana para o entendimento da felicidade, que terá como base a terapia de Jesus, a sua boa nova, o seu evangelho, porque ele será o roteiro de vida de todos que estarão habitando esta terra do futuro. Jesus esteve e continua próximo dos que desconhecem a sublimidade dos próprios destinos. E continua ainda trazendo, assoprando pelas mediunidades abençoadas, trazendo a verdade, vazada em amor, para que este sol da esperança ele venha renascer no ser de todos os aflitos e de todos os sedentos de justiça, conforme ele fez há 2000 anos. Mas não pôde fazer tudo, nem trazer tudo de forma clara, explícita, porque ainda incipientes, não tínhamos condições de entender, haveria necessidade do desenvolvimento das ciências para secundar o entendimento da sua mensagem, daí ele prometer o outro Consolador, que nos dias de hoje vem nos trazer, pela doutrina espírita, a revivescência do Evangelho de Jesus de uma forma clara, no linguajar direto, fácil do entendimento, mas difícil de aplicar os seus princípios, porque ainda sentimos dificuldade nessa transformação e nessa regeneração. Jesus, em sua terapia divina, ele reuniu em torno de sua glória os velhos, os doentes, os cansados, os tristes, os pobres, os oprimidos, aquelas mães sofredoras, as criancinhas que eram abandonadas, para dar-lhes e entregar-lhes as bem-aventuranças celestes como sendo o remédio que esclarece, o remédio que enaltece, que consola, que revigora, as esperanças, suavizando divinamente as aflições que nos acometem. E aos que desejam ser felizes, a sua terapia é de que a felicidade ela não pode nascer das posses efêmeras que se transfere de mão em mão, porque esta é dada pelo mundo. E o mundo não pode oferecer a sua terapia. Quem oferece é a caridade, é o entendimento da modéstia, do trabalho, da tolerância e do perdão, conforme ele testemunhou e nos ensinou. Aos temerosos da morte, ele proclamou que ela não existe. Veio aliviar deste temor, dizendo que ela não existe, que a criação é beleza e segurança, é alegria e vitória plena de imortalidade. E como tudo que disse ele testemunhou, ele veio após o Gólgota reaparecer para não deixar dúvidas de que a morte é apenas um veículo da vida que nos conduz a outra dimensão da própria vida. E suas aparições mataram a morte e declarou à humanidade que somos imortais.
Entretanto, verificamos que ao longo dos 2000 anos houve desvios, perverteu-se a sua pureza do Evangelho, a pulcritude da sua mensagem, e colocará a morte como sendo temerosa, negra, condicionando a todos nós, neste ir e vir das existências, a temê-la. Mas hoje, graças ao seu Evangelho revivido, são ou foram os imortais que voltaram para dizer: nós somos vocês amanhã. Estamos aqui vivos, atuantes, e como missionários de Deus e agentes de sua vontade, temos a missão de vos instruir, de vos esclarecer, para abrir esta nova era da humanidade, que a doutrina espírita veio trazer, conforme Kardec exara em Prolegômenos, em um dos seus parágrafos, dizendo isto que os espíritos anunciaram. Maior terapeuta de todas as épocas, não recomendou outros remédios que não fossem amor e tolerância, educação e aclaramento. Jesus condenou todas as hipocrisias, todas as violências oficializadas, ensinando simultaneamente o amor incondicional à ordem, ao trabalho, à paz construtiva, diferente desta paz indicada pelo mundo, por ser construída na intimidade de cada criatura, que a conquista à proporção que vai deglutindo a terapia divina trazida por ele. Ensinou-nos a elevar até Deus a força do nosso pensamento, a confiar com filial devoção na sua infatigável providência, como terapia que nos eleva e nos conforta na fortaleza da prece, elo divino que prende nós, criaturas, ao Criador. Estamos presos por este elo, que deve ser ativado sempre que haja o desejo de louvar, de rogar, de agradecer ao Pai de misericórdia. Foi assim que ele nos ensinou este remédio, capaz de aliviar as nossas dores e apaziguar os nossos ânimos. Quem precisa de remédio são os doentes. Assim ele afirmou. O terapeuta, por excelência, deu-nos a sinalização do remédio apropriado. Por isso que ele abraçou os deserdados e falou-lhes da providência infinita do Pai misericordioso. Reuniu em torno de si velhos, doentes, cansados, tristes, pobres, oprimidos, para lhe falar dessas aventuranças que nos consolam, que nos alegram e que indicam o caminho para aqueles que desejam herdar a terra. A terapia do mestre Nazareno, ela é esclarecedora para os que desconhecem a sublimidade dos próprios destinos, porque revela-lhes a verdade que está vazada no amor, para que este sol da esperança renasça no ser daqueles que ainda estão apagados pela ignorância. Quando a humanidade perceber a grandeza da boa nova, compreenderá que o Mestre é, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Quando trazemos um amigo celeste ao santuário familiar, a sua terapia passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras, a inspirar as palavras, habilitando a constelação familiar. A estes aprendizes
a traduzir-lhes os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais ele aguarda a regeneração dos seus discípulos para estender esse divino reinado de paz e de amor sobre a terra. Tão imensas são o poder e a sabedoria de Jesus. É tão indizível o seu amor que ele pôde traduzir este milagre, de trazer todas estas verdades, sem nos ofuscar, numa metodologia, numa terapia suave, respeitando as nossas individualidades e o nosso progresso intelecto-moral, dosando-as de tal modo e com tanta propriedade que nós pudéssemos compreender e ir assimilando sem correrias, para que este legado inesgotável de sabedoria e de amor possa nos alimentar, nos enriquecer e curar as nossas más inclinações para sempre, já que este é o objetivo e o desejo de todos nós de domá-las, para que possamos cada vez mais galgar patamares mais evolutivos. A terapia do Mestre Divino é da paz. A sua terapia é a paz do mundo, que começa sobre o telhado que nos abriga. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como devemos aguardar a harmonia que deve se dar na sociedade, na cidade, entre as nações? Porque a sociedade é formada pelos seus membros, que têm origem nos lares, neste cadinho que nos acolhe em primeiro lugar, para que ali na diversidade do lar possamos aprender uns com os outros. Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como vamos respeitar o eterno Pai, que nos parece tão distante, às vezes até intangível? E o terapeuta de nossas almas venha nos ensinar que o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, é o forno preparador, para que nós possamos passar pelas aflições confiantes, seguros. Porque o que nos parece aflição ou sofrimento dentro do lar, a sua terapia nos indica que é recurso espiritual, é remédio para as nossas dores e aflições. Porque o coração acordado para a vontade do Senhor, ele retira as mais luminosas bênçãos das suas lições, das lutas renovadoras. Porque somente aí, neste laboratório, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-nos, é que nós vamos aprender a desfazer as próprias imperfeições. A terapia divina, ela é maravilhosa, porque começa no próprio lar, quando trazemos Jesus para este ambiente. O Evangelho no lar é a maior terapia para a família, porque é nele que juntos, na idade mais tenra, talvez ainda antes do nascimento, no seio da mãe que abriga o ser, o rebento, que em breve estará compondo aquele lar, até o mais idoso. O Evangelho é transversal.
fala aos corações da criança, do jovem, do adulto, do idoso, que é mais jovem há mais tempo, mas que juntos a mensagem é tão consoladora que todos podem participar deste colóquio divino, conforme ele ensinou na casa de Pedro, naquele momento em que as conversações estavam para um caminho, atendendo aos convites do mundo. Ele convida a todos para abrir as Escrituras, lê-las, meditar sobre elas, refletir sobre aquelas lições, a fim de que pudessem colocar em prática nas suas vidas, abrindo pela primeira vez na face da terra o Evangelho no lar, na casa de Pedro, que hoje, graças à compreensão daqueles que desejam a sua terapia, já se espalha pelos 5 continentes. Os lares, como pontos de luzes, que hoje estão se transformando em focos, porque antes da pandemia saíamos do lar para buscar Jesus na casa de oração. Hoje, graças a estas condições, estamos no nosso lar, trazendo Jesus para dentro dele, através desta midiática que nos proporciona fazer com que essa luz que o Evangelho no lar nos traz, ela comece a se intensificar, transformando-se num farol, porque nas nossas atividades, além do Evangelho, ela se faz por uma live que nós estamos proporcionando, ou por uma live que nós estamos ouvindo, ou compartilhando o Evangelho do lado do filho, do amigo, do parente, que se encontram à distância, que hoje não tem mais validade, porque apenas num clique, apenas num sinal, num link, colocamos todos juntos, com as cabeças voltadas para o mesmo ambiente, formando um único lar, com a diversidade de todos os lares, mas todos com a presença do terapeuta divino que vem cada vez mais penetrando aos nossos lares, levando o consolo, o conforto e este remédio para as nossas aflições. É desta forma, queridas amigas e amigos, que podemos prescrever a receita do Mestre para todos nós, dizendo-nos que tenhamos o seu Evangelho como roteiro, o roteiro de nossas vidas. Esta é a única maneira das nossas consciências estarem tranquilas. Mas para que isto aconteça, faz-se necessário aplicarmos a estratégia da ausência do mal, para que o bem predomine em nossas ações e atitudes. Mas ainda como ele nos ensinou, há o recurso da fortaleza da prece, este elo divino que nos prende ao Criador, para que nos momentos mais difíceis recorramos com os nossos sentimentos conjugados com os nossos pensamentos, louvar o Pai, rogar ao Pai, agradecer ao Pai, na gratidão de tudo e por todos, graças à sua bondade que nos proporciona protagonizar estes momentos graves, mas ricos de oportunidades para nós que já somos clientes deste terapeuta, o terapeuta das nossas almas, que alivia nossas dores e as nossas aflições. Que ele continue a nos abençoar, a nos fortalecer hoje e sempre com a sua terapia. Com muita gratidão, seu Jorge Godinho, que maravilha
essas informações tão preciosas sobre o terapeuta Jesus, que possamos ter como roteiro em nossas vidas. Gratidão, Deus te abençoe, fortaleça cada vez mais. E com esse carinho que você tem aqui com todos nós, a gente fica tão feliz, porque basta ele falar, seu Jorge Godinho, você pode? Ele, posso, Graça, e atende a gente aqui, com tanto carinho aqui no Tocantins. E você já é do Tocantins, viu? A gente está emprestando você para esse mundo de Deus aí, né? Mas faz parte de nossas vidas. Agradecemos. Agradecemos a FEDEF, nós estamos vendo aqui os companheiros da Federação Espírita de Brasília presente aqui junto conosco. Agradecemos as casas espíritas aqui do Tocantins, Araguaína, Palmas, aqui da Regional Sul do Tocantins, conosco nesta noite. Agradecemos a todos vocês e pedindo que amanhã, exatamente às 9 horas, possamos estar todos juntos para ouvir Ana Guimarães falando sobre a nova era e seus desafios. E numa participação especial de Raul Teixeira também no final. 9 horas da manhã, aguardamos por todos vocês. Agradecemos à Federação, Daniel, vice-presidente da FETINS, com os outros trabalhadores também da FETINS que estão conosco. E nesta noite, para terminar este momento tão especial que vamos levar para a nossa vida, vou pedir ao seu Jorge Godinho para fazer a pré-encerramento para nós, seu Jorge Godinho. Gratidão mais uma vez, meu irmão. Obrigado, Graça. Então, aproveitemos esses instantes para agradecer a Deus, nosso Pai, louvá-lo, sobretudo, pela vida, pela sua bondade, misericórdia, o cuidado que tem com todos nós, criaturas, colocando-nos no seu habitat como mordomos, diante de tudo que coloca à disposição somente para que possamos crescer espiritualmente. Obrigado, Senhor. Mas, sobretudo, obrigado por nos ter dado o teu Filho querido, ungido, o Cristo, para servir de guia e modelo. Hoje, compreendemos que devemos ter a denominação de cristãos com Cristo. Talvez no passado a mesma denominação fez parte da nossa existência, mas sem Ele. Por isto, Senhor, a sua terapia é divina, nos fortalece, nos alegra, faz-nos atravessar os dias tumultuosos, com segurança, com calma, com paciência, mas, sobretudo, com a esperança do futuro que nos aguarda tão promissor e que Ele vem pacientemente, aguardando a nossa deliberação para segui-lo e não mais seguir os convites do mundo, porque não podemos servir a dois senhores. Ou a Ele servimos, ou não, Senhor. Mas já estamos tão habituados a servir o mundo que estamos cansados. E a alvorada nova nos convida a te servir com fidelidade. Servir a Jesus, a Kardec, que esclarece os seus ensinos, para podermos palmilhar novos caminhos na tua direção, seguindo as tuas pegadas, para que as nossas trevas sejam dirimidas. Sê conosco, ampara-nos, fortalecendo sempre. Que assim seja.